Boa noite a todos. Essa é a preleção do dia 18 de outubro de 2021. A frase do dia é aproximações. No trinômio liberdade, igualdade, fraternidade, o mais difícil é a igualdade, pois não existem duas consciências idênticas. Daí porque não podemos menosprezar as aproximações simples em nossas pesquisas evolutivas, do Lexo de Open A oficina é a aproximação fraterna. Ok, quem entrou logo comigo cedo foi a Luciana. Pode falar agora, Luciana? Ok. Boa noite para todo mundo, tudo bem? Boa noite. Bom, hoje relatar um pouquinho do que eu senti antes. Eu passei o dia com bastante cefaleia, não foi uma cefaleia tão intensa, mas ela me incomodou em determinados momentos. Percebi um pouquinho de redução da lucidez em determinados momentos também. Eu estava dando aula de tarde, teve uma hora que eu fiquei até um pouco confusa, eu falava coisas trocadas, e bastante cansaço, mas era uma sensação de que eu já estava trabalhando, eu não sei explicar no quê. Então, tinha tudo a ver com a Procim de hoje. A preparação, ela começou, na fase 1, né? Ela começou bem difícil, eu fui sentindo o meu corpo muito pesado e tive uma visão, assim, bem interessante. Eu vi na minha frente 3 amparadores muito iluminados, virados para mim, eles me energizavam e atrás deles era tudo muito escuro, nunca vi tanta escuridão. E percebi muito pesado o meu corpo. Depois ficou bem, quando eu apliquei o arco voltaico no Gotardo, essa foi 2 momentos bem interessantes hoje da Procim. Eu levitei, eu comecei a aplicar no Gotardo e comecei a levitar, me vi bem iluminada e comecei a levitar, e terminei aplicando o arco voltaico no Gotardo de ponta cabeça. E eu tentava voltar para a posição original e ficava lá de ponta cabeça, mas foi tudo bem. Aí eu comecei a ver em volta do Gotardo círculos concêntricos, de um azul tão bonito, parece um azul vitral, assim, um azul profundo, meio transparente e vermelho. E, de repente, o pilar começou a girar em volta dele. E não era ainda a hora do pilar, ainda prestei atenção nisso. Mas girou bem forte em volta do Gotardo e ficou lá uns bons minutos. Tive muito pigarro na garganta e muita salivação a Procim inteira. Quando o Gotardo aplicou em mim, mas na hora, eu nem tinha entrado ainda estava terminando o EV, eu comecei uma ativação bem importante do coronochakra. Sim, eu vi um amparador, ao invés de ver o Gotardo, eu vi um amparador, né? Era como se o amparador mesmo estivesse aplicando o arco voltaico em mim. E em seguida tive muita ativação do cardiochakra bem diferente e do laringochakra. E aí eu passei a ver um azul muito brilhante, meio prateado. Eu não sei explicar, parecia pedra, eu não sei explicar. Parece também sombra de mulher, aquela sombra azul meio prateada. Foi bem bonito, assim, a cor. Quando o pilar começou, ele começou muito rápido, e esse foi o segundo momento que eu levitei, me vi subindo de ponta cabeça, passei todos os apartamento por apartamento aqui, vi meu apartamento de ponta cabeça, o meu prédio, e voei. Voei para a Itália, me veio muito forte Sacra de San Michele, é uma igreja dedicada, aliás, é um mosteiro dedicado a São Miguel Arcanjo, lá na Itália. Me veio Monte São Michel, que também acho que muita gente já deve ter visto, né? Um mosteiro também medieval, também dedicado a São Miguel Arcanjo, lá na França. E vi, eu acho que todo o meu passadão religioso me visitou hoje. Eu vi monge copista até não querer mais. E eles vieram na ordem. Primeiro vieram os beneditinos, depois vieram franciscanos, depois vieram dominicanos e terminamos nos jesuítas. Foi hoje uma procissão, literalmente, aqui. E aí, quando eu terminei de ver os monges, eu fiquei uns bons minutos conectados nesses monges.
Aí eu não sei, tenho um negócio que eu não sei nem descrever, assim, eu não tenho nem palavra para descrever. Eu fui puxada muito rápida para um túnel branco. A palavra que eu tenho mais próxima, acho que é um teletransporte, eu não sei explicar. Vi os longilíneos e vi uma cachoeira energética, eu não sei, daí para frente eu não tenho muito. De verdade, eu não tenho nem palavra para descrever o que eu vivenciei, foi muito diferente. Eu até tremo um pouco, é bem interessante, assim, foi muito, muito interessante. E muita salivação e muito pigarro o tempo todo. Aí vieram as conexões na central extrafísica de energia, eu me senti bem recarregada, foi bem interessante. Central extrafísica de fraternidade veio Santo Antônio de Pádua, eu falei que hoje foi, acho que meu passadão veio inteiro aí. Central extrafísica da verdade, não tive tanta conexão, nos evoluciólogos eu vi de novo, os longilíneos. Na serenosfera, eu não lembro o nome, que eu entendo muito pouco dos serenões, assim, mas me veio muito forte a Austrália. Não o australino, ainda veio essa informação, não é o australino. É um serenão que vive ou viveu na Austrália, eu não sei. E aí no Bolsão eu já entrei muito pouco lúcida, nos planetas irmãos perdi a lucidez, consegui alguma conexão com o hospital, mas fui acordar agora na hora na chamada para voltar. Foi bem tenso, bem interessante. Tive a impressão que foi uma assistência assim muito densa, mas muito profunda. Foi a sensação que eu tive, que eu já vinha desde de manhã trabalhando nisso. Ou sendo preparada, talvez, para trabalhar nisso. Estou bem? Obrigada. E boa semana para todo Obrigado. mundo. Boa semana, Luciana. Obrigado pela participação. O Gotardo pode falar agora? Já fez suas anotações? Sim, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo muito bem? Alto e claro, soldado. Soldado. Nós somos irmãos de guerra, já te falei isso. Já passou o tempo, meu amigo. É força do hábito, foram muitas vidas. Mas diga. Tá certo, tá certo. Bem, deixa eu só arrumar aqui para que eu tenha uma visão melhor aqui do campo. Bem, o pilar energético, a preparação. O campo se formou muito rapidamente. Eu acompanhei todo o grupo chegando, né, para os trabalhos da noite, né? E mesmo assim percebi uma consciência extrafísica de um renome muito importante, né, que acompanharia todos os nossos trabalhos. Eu não sei quem era, não faço nem ideia, mas alguma coisa assim de renome, de expressão, sabe, e poderosa e potente, né, estaria nos acompanhando. Na fase 2, recebendo de Luciana, o meu corona, meu fronto chakra, havia uma expansão muito grande. Eu me parecia que era uma abóbora, sabe aquelas abóboras grandes que ia crescendo, 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 né? E a minha cabeça assim estava muito crescendo, muita energia mesmo. Aplicando o arco voltaico na Luciana, eu percebi que ela estava envolvida num tubo de energia cilíndrico muito bonito, muito grande, sabe? Na cor azul escuro no começo e posteriormente se transformou na cor violeta, mas era uma cor assim muito serena, muito tranquila, né? E havia muito calor nos meus palmos chakras. No campo energético, na fase 3, me veio uma imagem de minha avó dessomada, a minha avó que dessomou há muitos anos, me veio na imagem dela, mandei muita energia. Depois apareceu repentinamente a imagem do país Argentina, como se estivesse morando lá num campo com uma relva muito bonita na cor verde intensa, né? Um lugar assim aprazível, maravilhoso, cavalos, pastagem, etc. Né? Era muito bacana essa imagem da Argentina. Nas centrais, nas conexões, na conexão da energia, eu me percebi recebendo banhos de energia muito intenso na cor dourada. Na fraternidade, eu me vi fazendo atividades, né, ligadas à minha oficina, que era meio ambiente, né? Só me vi assim.
Na verdade, eu percebi uma vasta floresta, né, uma imensa floresta também, com pessoas andando lá dentro. Depois, eu tive eu desassimilei e acabei apenas despertando quando no final do bolsão. Não tive mais maiores percepções. Foi uma coisa assim muito atípica para mim, né? Ficar tanto tempo assim desassimilado, né? Como essa vez. Não tive nenhuma outra percepção. Acabei super bem, muito tranquilo, né? Mas é que eu estava muito cansado também hoje em função do meu trabalho, né? Mas assim, tá tudo bem, tudo certo. Agradeço o trabalho, né? Desejo para todos uma ótima semana, uma boa chuva para quem está aqui em Jundiaí e muita paz para todo mundo. Ótima semana, pessoal. Boa semana, Gotardo. Obrigado pela participação. A Silvana pode falar agora? Opa, boa noite. Posso sim. Ok. Na fase 1, eu senti o campo já formado, muito frio, né? E eu já senti, assim, as minhas mãos muito pesadas. Ficaram gigantes e muito pesadas, né? Recebendo o arco da Isabel, eu senti o meu corpo dividido ao meio, como se, como se fosse duas pessoas. Do lado esquerdo, eu tinha um balonamento imenso e o frontal era uma pressão muito forte e quente. A sensação era de fraternismo, a energia entrava e eu sentia um fraternismo. Aplicando nela, eu fiquei totalmente paralisada do lado esquerdo, eu sentia a presença do amparador e também tinha uma sensação de acalmia, paz. E o frontal e os olhos estavam muito quentes, os meus, né? Senti um tremor interno, um balonamento, e veio espontâneo, foi seguindo assim, sucessivamente. Quando eu entrei no pilar, eu já via a cor azul e rosa e o campo estava muito frio. Essa cor vinha do meu lado esquerdo, se aproximando dos meus olhos, e eu sentia, eu bocejava demais, muitos bocejos e lacrimejamento, né? E aconteceu uma coisa que já aconteceu uma vez com as duas mãos, só que hoje só com a mão direita. Eu perdi o controle da mão e ela batia muito fortemente no colchonete onde eu estava, né? E disparou. Eu não conseguia conter, eu deixei, foi algum tipo de assistência, né? Eu já tinha tido isso uma vez, sim, na ProSim, com as duas mãos. Eu entrei nas conexões da energia, vendo uma luz vermelha muito forte, uma expansão do campo bem grande, realmente, muitos bocejos. E foi assim na fraternidade, na verdade, continuava bocejando e lacrimejando. A partir dos planetas irmãos, eu comecei a ver alguns vultos e alguns rostos, né? Mas a energia saía pelos meus olhos, pelo frontal e pelas mãos bem forte. Na serenosfera, se acalmou, eu entrei num balonamento, uma calmia, e eu me vi andando na beira de um penhasco de cavalo, a cavalo. Tinha um rapaz, um outro cavalo na minha frente, galopando assim, e a gente olhava para baixo e vinha muita água caindo desse penhasco. Mas eu não tinha medo, era uma sensação agradável. Depois eu entrei no bolsão, fui enviando energia para a minha oficina, né? Para o meu quadrante, para o planeta, e aquela mesma cor que apareceu no pilar, aquele azul, apareceu novamente do meu lado esquerdo agora no bolsão, né? Muitas cenas passando, muitas pessoas do grupo Karma. Eu tive uma sensação de muita assistência, de bastante assistência mesmo. Eu sentia o corpo tremer muito. Eu não perdi assim a lucidez em nenhum momento, mas se alternava. Saía pelas mãos, pelo chakra básico, pelos olhos, pelo frontal, era muita energia saindo mesmo. E aconteceu uma coisa interessante. Eu comecei a me ver conversando com a Zaide. A gente estava conversando na ProSim, no Proximário, depois na secretaria da CIPEC, e vários momentos eu com ela, até o final do bolsão. Eu não sei se a gente estava fazendo algum tipo de assistência juntos, eu não sei o que foi, mas foi assim até o final do bolsão. Mas eu terminei bem, terminei 5 minutos antes,
e estou me sentindo muito bem. Agradeço a todos pela participação. Uma boa semana. Boa semana, Silvana. Obrigado pela participação e o relato. O Walter e a Virgínia podem falar agora. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, para mim, a tônica do trabalho realmente foi a doação, né, a esterilização de um grande aporte de energia, muita energia, um volume grande, bastante ectoplasmia, e por conta disso tudo, a sensação de uma assistência sendo feita de grande monta durante a Procem. Isso já começou na fase 1, onde eu já comecei a retirar um volume de ectoplasma, doando, então, para a formação do campo, e já na fase 2, no arco voltaico, recebendo da Virgínia, eu senti realmente todo o meu corpo aquecer muito, um fluxo muito grande de energia penetrando no coronário, no frontal, e permaneceu durante toda a Procem de hoje, esse fluxo que descia, né, do alto pelo coronário frontal e descia para o básico, como dando um suporte energético para toda a assistência que ia sendo feita. Na aplicação do arco voltaico com a Virgínia, eu senti muitos banhos energéticos por conta dessa energia que realmente descia pelo coronário frontal e saía pelo básico, e por conta disso tudo, muitos banhos energéticos e uma esterilização muito grande de energia para a Virgínia. E é interessante que na aplicação do arco eu percebo as consciências que se acoplam para receber energia pela aplicação do arco. E nas aproximações anteriores, a consciência olhava para mim, né? Porque acho que ela sentia o fluxo de energia e olhava para mim. E dessa vez ela olhava ao contrário, virava o rosto para mim, não queria olhar para mim e receber energia. Então foi diferente nesse sentido. Na formação do pilar, foi um fluxo de energia muito, mas muito grande mesmo, que girava da esquerda para a direita e formava um túnel, até mesmo como a Luciana comentou, eu percebi a formação de um túnel, né, dentro do pilar, e ficou muito volumoso realmente e muito intenso energeticamente. Já nas conexões, eu me descoincidi bastante, fiz a conexão com as centrais, não teve nenhuma vivência especial, mas sempre descoincidido, e no bolsão, novamente, um aporte de energia muito grande, fazendo assistência para mim ao FICIM, e também para o quadrante, que é América do Sul. Terminei bem, mas sentindo que foi uma assistência de grande porte e muita energia envolvida em todo esse processo de hoje. Eu agradeço aí a participação e uma boa semana a todos aí, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. No início, na fase 1, eu fiz a retirada do ectoplasma com as mãos, muitos bocejos, e percebi o campo muito forte já formado. Nessa fase, mentalizei cada aproximador individualmente e exteriorizando energias de paz e tranquilidade para cada um. Aplicando o arco voltaico no Walter, eu percebi uma energia suave, muito amorosa do amparador que estava trabalhando com a gente. E essa energia envolveu todo o campo. Senti muita gratidão e um amor imenso. Recebendo, aqui está frio, aqui, onde a gente estava também estava frio, mas a energia ficou muito quente, muito forte, mas era uma energia tranquila, serena. Percebi a ativação do coronário e do cardiochakra. No pilar, fui mentalmente até o aproximário, com todos os aproximadores em círculo, mentalizei os pedidos de assistência. Me vieram muitas pessoas do Grupo Karma para assistência. Nas centrais, a que mais me chamou a atenção foi na central da energia, porque alguém chamava Juan, e eu sabia que eu era uma pessoa que não era aqui do Brasil. Então, provavelmente, essa pessoa ou eu estava projetada em algum lugar. Depois, no bolsão, eu percebi exteriorização o tempo todo, muita ectoplasmia, tive que parar para ir no banheiro devido
muita ectoplasmia. Me veio para exteriorizar para Ilhas Canárias, muita exteriorização para o Afeganistão, Haiti e Brasil e a minha oficina. Terminei muito bem e muito agradecida. Um grande beijo para vocês, excelente semana. Boa semana, Virgínia, boa semana, Walter. Bom, na minha lista aqui, o Newton, pode falar agora. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Bom, o trabalho hoje foi bem tranquilo. Já durante a preparação, antes da preparação e durante a preparação, estava muito calmo, muita calmia. O campo também estava tranquilo, onde eu estava. E, enfim, a preparação foi boa, né? E no arco voltaico, para aplicar e receber, não tive grandes percepções, mas eu sentia somente que as energias estavam leves, suaves, tanto para receber como para aplicar, e não percebi acoplamentos durante essa fase. No pilar energético, eu acompanhei o pilar mentalmente, a formação do pilar energético, e mentalizei também algumas consciências durante a formação mental do pilar. Não tive grandes percepções nessa fase também. Mas até a fase 3 eu estive bastante lúcido, muito lúcido, tranquilo. Nas conexões, eu já comecei a fase 4 perdendo lucidez, então, aí, essa fase aí eu já comecei a perder muito lucidez, eu falei assim, eu acho que eu não vou conseguir segurar, eu pensei comigo. Eu retornei algumas vezes, né, perdi a lucidez, não sei quanto tempo ficava, retornava algumas vezes, não sabia em que conexão eu estava, pensei, em que conexão devo estar, perdia novamente. Eu só voltei, realmente, foi um pouquinho antes de chamar o bolsão, ou seja, eu ouvi assim o nome da conexão, mas muito longe, eu não conseguia ter a precisão exatamente de que conexão estava. Voltei um pouquinho antes de entrar no bolsão assistencial. Quando eu, estando lúcido, exteriorizei energia para assistência, para algumas consciências, para a minha oficina, o quadrante 1, e comecei a sentir, não, já estava sentindo uma descoincidência muito forte, percebi que meus ouvidos estavam como se tivessem um tampão nos ouvidos, um tamponamento nos ouvidos, naquela sensação quando a gente está em altura muito grande, o ouvido fecha, né? Essa é a sensação que eu estava tendo. E aí comecei a perder lucidez novamente, e a partir de determinado momento disso, eu comecei a sentir que eu não estava, como se eu não estivesse respirando, meu soma não estivesse respirando, mas tá, né, eu estou aqui vivinha, porque o soma oxigenou, né? Então, mas eu não percebia a respiração, inspiração, expiração, não conseguia perceber. E aí eu perdi a lucidez completo e voltei somente ao final já do trabalho. Logo que eu voltei, passou talvez uns 5 minutos no máximo para formar o final do trabalho. Mas eu voltei com o corpo assim, meu corpo físico senti o corpo muito pesado, como se estivesse preso no chão e um pouco paralisado. Eu demorei um pouquinho para mexer ele, tá? Mas voltei bem, tranquilo,
não tive grandes percepções durante a assistência por conta dessa perda, e durante a perda não tive grandes percepções do trabalho que foi feito. Enfim, para mim, foi de muita exteriorização de energia, provavelmente, e se eu tive participações em alguma coisa, eu não recordei, não trouxe. Tá bom? Muito obrigado, estou muito bem, e obrigado pelo trabalho. Uma boa semana a todos aí, gente. Tchau, tchau. Boa semana, Newton. Obrigado pela participação. A Zaide e o Toninho podem falar agora? Boa noite a todos. Hoje eu senti já à tarde, já senti meio cansaço, uma coisa assim, parece que já estava tendo trabalho energético. E meio corpo pesado, e depois eu fiz a TENEPS, melhorei. Depois já entramos na Procim, montei o campo, já me dirigi ao Procimário, pensei em todo o nosso grupo e já comecei a exteriorizar a energia. Na segunda fase, aplicar o arco voltaico para o Toninho, eu me senti muito bem, enviei as melhores energias, ao receber também me senti muito bem. Na terceira fase, estávamos todos lá no Aproximário, e foi muito interessante que veio uma luz muito intensa, assim, por volta de nós, como se fosse um arco-íris, muito grande. E no meio se formou um túnel azul, também muito azul, céu muito intenso, e onde as consciex eram tratadas, e as consciex subiam numa nave onde era recolhida, bem no meio do CPEC, assim, do Aproximário. E entravam assim e eram assistidos, e aquela azul intenso virava como se fosse um, sei lá, não sei, um funil, sei lá como. Mas foi muito bom. Nas conexões acompanhei somente muita exteriorização, muito lagrimejamento e muita saída de ectoplasma, muito. No bolsão, continuei exteriorizando, lagrimejei muito novamente, muita exteriorização muito grande para todos os políticos em geral, para o Brasil, Afeganistão, para a África, para todos onde tem fome, tem miséria, para minha oficina, para o meu quadrante, que é a Europa, e coloquei também todos que precisavam assistir. E estou muito bem, muito obrigada e boa semana a todos. Pronto. Pode falar. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite, Toninho. Então, eu, como sempre, não tenho muita percepção, né? E no início eu achei o campo bem tranquilo, muito agradável. No arco voltaico com a ZAIV, tanto recebendo como aplicando, deu para sentir uma energia muito grande penetrando por todo o nosso corpo. No pilar, senti que se formou bem rápido, e nas conexões e no bolsão, só acompanhei e exteriorizando bastante energia. E muito obrigado, e boa noite a todos, e boa semana. Boa semana, Toninho e Zaide. Obrigado pela participação. Tá, obrigado. A Kátia Berenice pode falar agora? Oi, gente. Demorei para entrar um pouquinho. Boa noite a todos. Vamos lá. Na preparação dos amparadores, antes de começar a nossa atividade, eu já fiz um pouco de pé, para estimulando a parte energética, o energossoma, para fazer a mobilização das energias,
e quando começou eu sentei e daí fiz com mais facilidade. No arco voltaico, aplicando na Vali, eu fiz a conexão com os amparadores, aí me reportei ao aproximário, como que a gente fazia muito arco voltaico uma na outra lá também, então como se eu estivesse vendo a cabeça dela entre as minhas mãos, e tive alguns bocejos. Recebendo, eu senti bastante tranquilidade. No campo, na fase 3 do pilar energético, eu não percebi nada. Na fase 4 das conexões, eu tive pouca lucidez também. Aí, no bolsão energético, eu já estava mais lúcida. Eu percebi meu corpo totalmente imóvel, meio paralisado, como o Nilton falou. A temperatura estava neutra, não estava nem frio, nem calor. Tive muita expansão do meu holochakra, muita descoincidência para assistência com a ectoplasmia. E aí, em um certo momento, eu percebi que estava ultrapassando, estava bastante tempo, né, a fase do bolsão, e quando eu fui ver o horário, já era 20 horas em ponto, então logo iria terminar, né? E aí eu continuei exteriorizando tudo mais, e não acabava nunca o chamado no vinho término, aí quando eu vi já era 8 e passando de 8 e 11 da noite. Tudo bem, aí eu voltei sozinha e fiz a desassimilação e terminei bem. E aí, quando eu voltei, né, aí eu liguei aqui, né, para ficar junto com vocês. Aí, nesse momento, ainda recebi muitos banhos energéticos, que foi, acho que, a parte que teve mais desassimilação. Aí eu ajudei fazendo a movimentação das energias com os banhos energéticos para desassimilar, com vocês falando. Então, foi isso, gente. Eu agradeço, uma boa semana a todos e a gente se vê, tá bom? Tchau, tudo de bom. Boa semana, Berenice. Obrigado pela participação. O G, pode falar agora, G. Opa, boa noite, tudo bom? Me fala só se está me ouvindo, porque a internet minha está meio travando aqui. Estou ouvindo bem. Então, vamos lá. Eu cheguei meio em cima da hora hoje, né? Consegui me recolher aqui em cima mesmo da hora, 18h50, quase atrasado, mas deu certo. Instalei o EV, esterilizei para aproximar, senti o campo agradável, bem formado. Na fase 2, aplicando na mel, eu enviei as energias e senti o dedo médio da mão direita pulsando. Recebendo, eu senti ativação do chakra básico, depois um banho de energia, então um maxilar. É correto falar para a parte de cima o maxilar, né? Como se a circulação do sangue tivesse forte. E também barulhos no abdômen. Na fase 3, senti a energia agradável circulando e depois senti como um EV, como se fosse um EV de menor intensidade, mas apenas na perna esquerda. A ativação do frontal e novamente o maxilar, mas agora pulsando. E no final, o lábio inferior inchado, tipo um balonamento, assim. Na fase 4, na central da energia, recordo de alguém entrando num galpão e disse que para fazer aquilo vai precisar de ajuda. E é bom você esperar um pouquinho. Na central da verdade, eu senti as têmporas como se alguém tivesse encostado um polegar em ambos os lados. Planetas irmãos, senti uma energia gostosa. Aliás, em toda a Procin hoje senti uma energia gostosa e o tempo todo aquela energia, sabe, percorrendo o corpo. Na fase 5, descoincidi bastante, com a maior parte do tempo. Tive umas percepções, mas assim, não recordo.
foi isso. Agradeço a todos. Boa semana. Parabéns aos médicos do grupo. Obrigado, G, pela participação. A Cris, pode falar agora. Boa noite, então, pessoal. Boa noite. Na Procin hoje, eu não tive percepção, na verdade foi diferente. A tônica para mim foi o amor, né? Eu me senti envolta desde a primeira parte, já num amor assim super intenso, e eu passei a Procin inteirinha exteriorizando esse amor. Não era focado para ninguém, para grupos, para nada, era simplesmente exteriorizando todo esse amor. Eu ouvia todos os comandos, mas eu não conseguia acompanhar, né? Sintonizar com centrais, com nada disso. Eu só estava sintonizada nesse amor imenso, exteriorizando. Em alguns momentos eu observava que o campo ficava muito, muito gelado. Também precisei ir ao banheiro por conta disso. E também achei interessante que outras pessoas comentaram que já sentiram esse trabalho no dia de hoje. Eu estou tendo esse tipo de sensação desde sábado. Vem assim, eu me sinto imersa no amor e começo a exteriorizar energias como se fosse para o planeta. É uma coisa assim tão imensa, tão grande, tão linda, sabe? Isso começou desde sábado para mim e hoje foi o tempo todo. Foi muito legal, estou bem. Quando acabou, comecei a bocejar. Geralmente, para mim, esse bocejo vem antes, mas está tudo certo, ótima semana. Muito obrigada aí por todo mundo aí, por essa equipe maravilhosa. É isso. Obrigada, Cris, pela participação. Boa semana para você. A Cris. A Vali, pode falar agora? Vali, o áudio está desligado. Isso. Boa noite a todos. Agora sim, né? Eu não Agora percebi que não tinha acionado. Tranquilo, tranquilo. Na fase 1, na preparação, foi assim, tranquila. O campo assim, estava assistencial. Eu fiz a mobilização básica das energias e hoje eu retirei o ectoplasma nessa fase. Na fase 2, eu troquei com a Berê e ao receber eu senti assim, mexer bastante meu corono chakra, senti um bem-estar e depois eu senti assim um arrepio assim, tipo uma dormência na nuca, mas assim do lado direito. E ao aplicar, eu senti minhas mãos pulsarem assim suavemente e depois eu senti assim coceira pelo corpo todo. Mas depois passou. Na fase 3, eu não tive, assim, muita percepção, não tive nenhuma percepção, e só foi um momento que eu trouxe algumas consciências para serem assistidas. Na fase 4, eu acompanhei algumas fases, não tive percepção, e eu ouvi, assim, ficou bem marcado para mim, mas eu não percebi nada mais, mas o planeta em mãos. Aí foi onde, sim, parece que me chamou a atenção, mas não percebi nada diferente. Na fase 5, foi bastante exteriorização, eu percebi um EV espontâneo, assim, foi muito bom, e além, assim, aqui tá frio, né, mas além do frio, eu estava bem agasalhada, mas o campo, assim, esfriou mais ainda. E é isso, eu estou bem e obrigada por fazer parte da assistência em grupo. Boa semana a todos. Obrigado, Vali, pela participação. Boa semana para você. A Tânia Bock, pode falar agora. Olá, boa noite. Boa noite, Tânia. A assistência aqui também começou, acho que ontem, mas hoje foi muita coisa para fazer, assim, tive que fazer muita assistência durante o dia,
Chegou uma hora, eu já comecei a ficar irritada, porque eu não estava conseguindo trabalhar, porque tinha que ficar fazendo assistência, mas foi muito útil, assim, sabe? Algumas coisas que eu acho que vão ser importantes. E eu senti também intuição hoje. Algumas coisas que eu percebi que iam acontecer antes de acontecerem, que eu não sou uma pessoa que tem muita intuição, assim, então foi bem legal. E, bom, na fase 1 não estava me ajeitando direito, mas na fase 2, aplicando na Cristina, assim que eu comecei a aplicar nela, minha barriga deu uma borbulhada, assim, os gases se mexeram, foi uma coisa, assim, bem diferente também, e foi bem marcado quando eu comecei. Então, acho que alguma coisa aconteceu mesmo. Depois, recebendo dela, eu senti uma energia entrando pela perna direita e cruzando o meu corpo na diagonal. E ficou isso um bom tempo, assim. Depois, a fase 3 e 4, eu ouvi as chamadas, mas eu apaguei em todas elas. Ouvia e apagava, ouvia e apagava. A fase 5, teve muita exteriorização mesmo, assim. Eu senti o corpo inteiro vibrando e jogando energia para todos os lados, assim. E eu enviei energia assim para algumas pessoas, algumas consciex, né, que dessomaram agora recentemente, e algumas consins também, e para mim oficin, né? E eu reparei que cada pessoa que eu colocava, ou consciex ou consim, potencializava, sabe? A energia saía mais forte assim na hora que pensava numa outra pessoa, né? E também quando tinha alguns barulhos eventuais aqui, também fazia a coisa ficar mais intensa, assim. E depois, eu tinha a impressão no fim que ainda faltava mais também, igual as pessoas relataram da outra vez, né? Faltava tempo ainda para exteriorizar mais. E depois, durante os relatos, ainda fiquei vibrando, assim, um tempo. Agora já passou. E apesar de ter tentado fazer, né, a desassim, eu acho que ainda tinha um pouco para sair, não sei. Mas está tudo bem, tudo ótimo. E boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado, Tânia, pela participação. Boa semana para você. Bom, como o Walter falou, a tônica também da minha experiência hoje na Procim foi muito de exteriorização. Eu tinha descansado antes, não adiantou, eu apaguei, eu tive muita descoincidência, exteriorização e todos aqueles sinais de ectoplasmia, né? Eu fiz a chuveirada hidromagnética, mas não retirei o ectoplasma hoje, eu não lembrei. Teve na fase 2, quando eu estava enviando energias, eu estava sem dupla, de repente eu vi uma pessoa de um lado, e eu fui observando com mais atenção, ela estava com a blusa levantada, e eu meio que vi por heteroscopia que ela estava com algum problema em algum órgão. Já não é a primeira vez que isso acontece. Aí eu foquei naquele órgão e mandei energia para aquela pessoa. Não sei quem era, não sei nem se era homem, mulher, mas foi bem interessante. Eu olhei as costelas, olhei fixamente e vi dentro. Bem, bem interessante. E ao receber, eu vi várias consciências recebendo assistência. Na fase 3 eu vi o pilar, foquei tudo, o tempo passou rápido. Na fase 4 eu vi todos os comandos, vi algumas consciências, mas também não anotei. Na fase 5 eu não ouvi o comando, mas coloquei meu oficina e eu vou dizer por hipótese que eu tive uma retro com os parentes meus, estou muito ligado neles essa semana, porque sábado e domingo nós vamos nos reunir numa chácara, todos os meus primos, uma pequena parte, vai dar uns 60 só. Aí eu acho que é uma retro, porque eu vi duas primas minhas, eu abraçava elas com muito carinho, com muito amor, conversava ali, e vinha um daqueles aviões de hélice pequeno e levava elas duas, né? Então, eu acho que é do passado, por causa dessa minha prima, que é empresária e tal. Tem que ver o porquê disso. Eu estou me sentindo muito bem, né? A tônica realmente foi assistência, foi esterilização. Eu fiquei bem descoincidido o tempo todo e imóvel 100% do tempo. Então,
Foi bem. Alguém viu outras sincronicidades além da ectoplasmia, que eu já vi que todo mundo tem tido, mesmo, né? Frio, calores, a mão que treme que nem a Silvana, né? E outros, alguém mais viu outra sincronicidade? Sim, Azul, eu né? vi, Isso, azul. Diga, Gustavo. eu vi que houve muita descoincidência hoje, muita gente preguiçosa aí, viu? E teve dorminhoco, né? Mas teve também muito cavalo aí, pelo jeito, né? Alguém estava galopando aí, né? Pelos campos afora, né? Pelo que eu percebi, né? Também. Interessante. Eu já vi em outras aproximações cavalos, umas 2 vezes já. Interessante isso. Mais alguém viu outra sincronicidade? Ou lembrou de alguma coisa depois que todo mundo falou? Que isso é bem comum, né? Eu gostei muito da experiência da Luciana. A Luciana balonou que saiu do prédio, Luciana. Foi. E de ponta Coisa cabeça. gostosa. De ponta cabeça. Qual o nome mesmo? Quando sai assim que a cabeça fica pendurada, Walter Virginia, vocês lembram ou Cris? Tem um nome para esse tipo, quando a pessoa fica presa pela cabeça. Tredelenburg. Tredelenburg foi. Mas ela não ficou presa, ela saiu de ponta cabeça, ela não ficou presa. Não foi isso mesmo. Eu Eu saí de bumbum, assim. Aí, quando eu cheguei lá em cima, eu endireitei. E alguém falou de uma nave, que viu uma nave. Eu me vi, quando a pessoa falou, é que eu lembrei que na última fase que eu desconheci completamente, eu desconheci quando eu comecei a entrar numa nave. Tive a impressão que instalaram algum aparelho aqui, bem pré-auricular, e aí eu comecei a entrar na nave e fui, não sei. É isso. E da nave vá. É interessante, né, que o comentário também é que teve um aporte de energia muito grande na Aprocine. E essa questão da Luciana, quando a gente perde o controle do psicossoma, é por conta de um fluxo energético muito grande. Você começa a ficar numa posição diferente e às vezes não consegue controlar pela vontade por conta de um fluxo de energia muito grande que a gente perde até o controle. Então, é a oscilação do psicossoma, mas é por conta de, provavelmente, né, por hipótese, por um aporte de energia muito grande. Então, hoje, aparentemente, teve uma assistência muito intensa, né? E também muitas pessoas relataram de que sentiram a energia descer pelo corpo, a Aprocine inteira, né? O Jazael comentou, eu também comentei, a Luciana também comentou. Então, a impressão realmente que dá é que quando ocorre isso, a gente não tem muito controle no psicossoma, pode ter uma oscilação mesmo no psicossoma. Mas isso é bom porque geralmente exoprojeção é feito em cima desse fluxo intenso de energia. Então, de repente, a Luciana hoje à noite pode tentar aí, né, ter uma exoprojeção por conta desse energético aí que está acessando aí e começou na Aprocine. Mas é interessante isso mesmo. Mas é bacana. O ato bate, né? As sincronicidades existem. Então, é muito bom. Beleza. Exatamente. Diga, Gê, você apareceu aí porque você quer falar. Fala. Quem que é? Não? Não. O G, Não, quando ele aparece, é porque ele vai falar travar, algo. eu abro, mas geralmente tá meio ruimzinho. Tudo bem, sem problema. Bom, então... Não, é que realmente foi bastante energia circulando hoje, né? Eu senti, pelos alguns relatos que eu ouvi, todos sentiram uma farta energia hoje, né? Acho muito legal isso. Sim, é verdade. Ok, então vamos passar para a parte dos avisos, igual o pessoal da textura lá do TAE que faz, né? Agora a parte dos avisos. Walter, sua vez. Então, comentando aí que na quinta-feira a gente continua com o curso, né? E a gente vai entrar no paradigma conscienciocêntrico, que é uma abordagem um pouco diferenciada do paradigma consciencial. E é interessante que a gente procure observar bastante a diferença entre as duas linguagens, né? Que a gente comentou. A gente, durante uma conversa, a gente
presta atenção no idioma, né? Qual é o idioma que está se falando e qual tipo de linguagem evolutiva. É uma linguagem egocêntrica ou é uma linguagem conscienciocêntrica, né? É uma linguagem voltada para forma, espaço e tempo, é uma linguagem fora do espaço-tempo. Então, é interessante, na próxima quinta-feira a gente vai refletir sobre essas hipóteses aí, então está convidado aí todo mundo, tá bom? Tá ok, então. Pessoal, boa semana a todos, boas energias. Nos vemos quinta-feira. Até mais, então. Abração a todos. Tchau, gente. Ótima Tchau, semana. tchau. Obrigada.